Olá, hoje nós vamos estudar estrutura de repetição. A ideia de estrutura de repetição é agregar poder aos nossos algoritmos, de tal maneira que ele consiga analisar um trecho de código e saber que esse trecho precisa ser executado mais de uma vez. Se você observou até o que você estudou até agora, você viu que o seu algoritmo ele começa na linha 1, vai executando as linhas subsequentes até a última linha. Ele pode decidir se executa um comando ou outro quando tem estrutura condicional, mas até o momento você não deu nenhum recurso para o teu algoritmo para que ele consiga retornar a uma linha por onde ele já tenha passado e repetir a execução do que está escrito ali. Nesses casos, a gente está com um algoritmo um pouco limitado, porque é muito comum a gente encontrar situações em que uma determinada ação precisa ser executada mais de uma vez. Então, para que o nosso algoritmo não fique limitado, nós vamos aprender os 3 tipos de estrutura de repetição que existem à disposição. Vamos fazer alguns exemplos e alguns exercícios sobre eles. Tá certo? Então, vou compartilhar a minha tela, primeiro para a gente entender as situações e depois entender a transformação dessa situação em linhas de código do nosso algoritmo. Muito bem. Então, deixa eu abrir aqui a minha tela. Vamos fazer aqui uma simulação, tá? Vamos imaginar uma situação da vida real e aí eu espero conduzi-los até o entendimento de como essa situação da vida real pode ser traduzida em linhas de programação. Primeiro, a estrutura de repetição do tipo para, vou até escrever aqui, ela é indicada para situações onde o desenvolvedor tem antecipadamente a informação de quantas repetições serão necessárias. Como assim? Vamos colocar um caso real. Imagina que exista um órgão ou um setor que faz atendimentos perdão, diariamente, mas ele tem uma quantidade limitada de atendimentos. Então, vamos supor que exista um órgão onde faça 4 atendimentos por vez. Por exemplo, emissão de algum documento. Só emitem 4 documentos diariamente. Então, a primeira pessoa, como é que se controla isso? Com senha. A primeira pessoa que chegou solicitando esse atendimento, ela ganha a senha de número 1. A segunda pessoa, chegou um pouquinho depois, ganha a senha número 2. A terceira pessoa ganha a senha número 3 e a quarta pessoa ganha a senha número 4. Se chegar uma quinta pessoa, ela é informada de que deve retornar no dia seguinte, porque o atendimento programado para hoje já tem as 4 pessoas programadas. Quando começa o momento do atendimento, alguém, eu vou representar esse alguém aqui como uma pessoa que está atendendo num balcão ou numa mesa, tá? Alguém vai começar a fazer esse atendimento. Esse alguém sabe antecipadamente quantos atendimentos serão feitos. 4. Ele não vai atender 3, ele não vai atender 5, ele vai atender 4 pessoas. Como é que é esse procedimento? Ele tem uma anotação, onde ele vai anotando quantas pessoas ele está atendendo, ou ele controla isso manualmente, ou ele tem um painel com indicação de senha, né? Não importa, mas ele tem um atendimento. Então, por exemplo, quando ele for chamar a primeira pessoa, ele marca que essa primeira pessoa vai ser atendida. O que acontece? Essa pessoa, a pessoa número 1, vai até o setor, recebe o atendimento que precisa, resolve sua vida e vai embora. Quando ele for começar o segundo atendimento, ele marca que a segunda pessoa vai ser chamada, essa pessoa vai até o local, resolve o seu problema e vai embora. Quando for a terceira pessoa, o procedimento é o mesmo. Marca que vai ser atendida a terceira pessoa, convoca essa terceira pessoa, ela recebe o seu atendimento e vai embora. Quando for a quarta pessoa, é marcada que a quarta pessoa vai ser atendida, então ela é chamada, recebe o atendimento
e vai embora. Nesse momento, o atendente observa que a quantidade de pessoas que ele atendeu, que ele foi marcando aqui, que deu 4 palitinhos, é exatamente a quantidade previamente estabelecida. Então, o que ele faz agora? Ele fecha o setor dele, vai fazer outra coisa, vai embora, enfim, não sei. Fato é que não há mais ninguém aqui para ser atendido. Quando a gente vai converter isso para o nosso código em algoritmo, a gente precisa levar em consideração a existência deste limite máximo, 4, e a gente precisa levar em consideração esse mecanismo de contagem para eu saber quantas pessoas já foram atendidas e qual é a pessoa que está sendo atendida nesse momento. Eu estou dizendo pessoa sendo atendida, mas pessoa entenda-se que é o procedimento repetitivo que é necessário para resolver o problema, certo? Então, agora vamos lá no código para a gente entender como é que funciona isso traduzido para um algoritmo em português estruturado. Então, olha só, eu dei um nome aqui de exemplo para, né? Vou chamar aqui melhor, exemplo para. O que que acontece? A estrutura de repetição para, ela começa com a palavra para e ela termina com o fim para. Todas as linhas que estiverem escritas entre o para e o fim para serão repetidas. Mas como será essa repetição? Nós teremos uma variável que vai fazer a contagem de quantas repetições já foram executadas. Vamos imaginar que eu crie uma variável chamada conte. Esta variável, ela precisa ser declarada como sendo uma variável do tipo inteiro. Porque eu repito uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Não repito 3 vezes e meia. Então, um bloco de linhas, ou ele é executado na sua totalidade, ou não é executado. Seguindo o exemplo que nós conversamos agora há pouco da fila de atendimento, lá houve uma contagem que foi do atendimento 1 até o atendimento 4. E aí tem uma palavrinha reservada que é a palavra faça. Então, o que que acontece? Essa variável, ela começa com este valor inicial e vai mudando de valor até chegar no valor final. Quando ela chegar no valor final, a estrutura para detecta que todas as repetições necessárias foram executadas e segue a vida para fazer outras coisas. Todos os comandos que estiverem, portanto, entre o para e o fim para serão repetidos. Os comandos que estiverem antes do para, por exemplo, eu vou colocar aqui um escreval. Antes do para. Esta linha, ela não será repetida, ela será executada uma única vez, porque está antes da estrutura de repetição começar. E vou colocar aqui embaixo uma outra mensagem, que eu vou chamar de depois do para, que também será executada uma única vez, porque a estrutura de repetição já foi encerrada, ok? E aqui dentro do para, eu vou colocar uma mensagem, escreva, atendimento realizado. E vamos fazer essa execução agora passo a passo, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Ó, primeiro, a variável conte, observem aqui do lado superior direito, a variável conte, ela começou com 0, porque ela foi declarada, valor numérico, e aí eu prossigo a execução. A linha 9 é um escreval normal, está fora de qualquer estrutura de repetição, é executado uma única vez. Quando a gente chega no para, que está aqui na linha 10, este valor inicial aqui, o número 1, como é a primeira vez que eu estou passando pelo para, ele pega esse número 1 e guarda dentro da variável conte. Observem aqui no canto superior direito que a variável vai para 1, porque ele está realizando o atendimento 1. Quando chega no fim para, o processador está sabendo que isso é uma estrutura de repetição. Quando chega no fim para, o conte muda de valor, porque eu vou para o segundo atendimento. E aí ele mostra a segunda mensagem. Chegou no fim para, ele vai para 3 e eu mostro a terceira mensagem.
Chegou no fim par, ele vai para 4 e eu mostro a quarta mensagem. Chegando no 4, observe que 4 é o limite máximo estabelecido aqui. Então, quando bateu no fim par, a variável conte não vai para 5, porque ela só pode ir até 4. Então, ele interrompe, vai para a próxima linha disponível, fora da estrutura de repetição. Aí ele mostra a mensagem e encerra o algoritmo, certo? Esta é a estrutura de repetição para. Uma outra coisa que é importante observar é o seguinte, que esta variável aqui de início e esta variável de fim, né, esse valor de início e este valor de fim, precisa ser valor inteiro. E ele vai sendo colocado dentro da variável conte. Eu vou colocar aqui vírgula conte, só para vocês observarem que a variável conte existe, está com valor e pode ser usado em escreva, pode ser usada em cálculos, né, se for necessário. Vou rodar agora direto, ó, com F9. Perceba, ó, atendimento 1, 2, 3 e 4. Justamente o intervalo de valores que a gente disse que o conte deve assumir. A gente falou que o conte deve ir de 1 até 4, sempre com valores inteiros. Então, por isso, 1, 2, 3 e 4. Esses valores aqui, inicial e final, eles podem ser valores fixos, como estão aqui, ou podem ser variáveis, tá? Por exemplo, se eu criar duas variáveis aqui, ini e fim, do tipo inteiro, e se eu pedir para o usuário digitar esses valores, aqui, ó. Então, eu pedi para ele digitar tanto o valor da variável ini quanto o valor da variável final. Eu posso substituí-los aqui, ó. No lugar do 1, eu posso colocar ini, e no lugar do 4, eu posso colocar final. E posso executar. Então, se eu rodar aqui novamente, ó, valor inicial, se eu colocar 2, opa, o nome da minha variável é fim, não é final. Deixa eu corrigir aqui, vai dar erro mais em algum outro lugar. E se eu colocar 5 para o final, né, para a variável fim, deixa eu terminar aqui, porque aqui ó, tem erro, tá vendo? Fim aqui. Perdão, vou fazer de novo. Olha lá, 2, e para o fim eu vou colocar 5. O que vai acontecer? Olha só, a minha variável conte foi de 2 a 5, então 2, 3, 4 e 5. Então, o que eu quis mostrar aqui? Que ou eu coloco o valor fixo, ou eu coloco variável e funciona. E mais, se aqui, por exemplo, eu colocar fim vezes 2. Bom, fim é um valor inteiro, 2 é um valor inteiro também. Logo, o resultado disso é inteiro. Então, vale, funciona. Se nós executarmos, ó, vou colocar início 3, fim 4. Como ele vai multiplicar por 2, na verdade, o fim vai se tornar 8, né? E se você observar, ó, ele executa exatamente nesse intervalo. Para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. Tá certo? Isso é a estrutura de repetição para. Aqui, entre o para e o fim para, você pode colocar quantos comandos você precisar. Pode colocar leia, escreva, se, então, se não, outro para, outras estruturas de repetição, tá? Então, aqui fica livre. Eu coloquei só um escreva porque era só uma exemplificação. Agora, eu convido você, deixa eu salvar isso, a fazermos um exercício. Eu quero fazer com você este exercício aqui, ó. Criar um algoritmo que receba 2 notas de 4 alunos. E para cada aluno, eu preciso mostrar a média aritmética. O que nós temos que observar aqui? Que existe um procedimento repetitivo. Eu vou ter que pedir nota 1, nota 2, calcular média, mostrar média 4 vezes. Tem que fazer tudo isso para o aluno 1, para o aluno 2, para o aluno 3, para o aluno 4. Então, uma boa estratégia aqui seria usarmos uma estrutura de repetição. Como já é informada a quantidade de alunos, então uma boa estrutura de repetição é o para, certo? Então, vamos fazer esse exercício aqui para ilustrar ainda mais. Eu vou fazer aqui exercício 1 para, tá? Muito bem. Então, o que nós precisamos?
Primeiro, vamos imaginar a situação se só houvesse um aluno. Então, eu tenho nota 1, nota 2 e média. Todos esses valores são valores do tipo real, certo? Muito bem. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual a nota 1, certo? Então, eu pergunto qual a nota 1, leio a nota 1. Aí, eu pergunto qual a nota 2, leio a nota 2 e calculo a média, né? Esta média, ela será a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2, uma média aritmética. E aí eu posso escrever o resultado, certo? Média e a variável média, certo? Se a gente executar isso daqui, ó, vamos lá. Aluno tirou 10 na primeira nota. Opa, ó, a professora já digitou errado, né? Que é nota 1, é nota 2. Olha lá, nota 2, 8, média 9. Perfeito, funcionou. Só que eu não tenho só um aluno, né? Eu tenho 4 alunos no exercício. Uma alternativa seria fazer isso aqui, ó. Copia, cola para o segundo aluno, cola para o terceiro aluno, cola para o quarto aluno. Resolve? Resolve, mas não é uma solução adequada. Primeiro, agora a gente tem 4 alunos, mas e se a minha turma aumentar? Eu vou ter que copiar e colar mais vezes, o meu código só vai aumentando. Outro problema, imagine que no futuro o cálculo da média seja feito de maneira diferente. Aí eu teria que mudar na linha 13, na linha 20, na linha 27, na linha 34, e não é adequado isso, né? Quanto menos manutenções eu tiver, melhor. O ideal é que o algoritmo execute uma ação em um único lugar e, quando necessário, que ele recorra a esse lugar para resolver. Então, nós vamos apagar essas repetições e vamos falar, olha, é o seguinte, eu tenho isso daqui, só que eu preciso que isso seja executado para 4 alunos. Então, você vai criar aqui uma variável inteira, qualquer nome, sei lá, A de aluno, inteiro, e você vai fazer um para com A indo de 1 até 4. E aqui embaixo, você faz o seu fim para. Eu gosto de deslocar as linhas um pouquinho para a direita, para ficar bem claro quais linhas pertencem à estrutura de repetição. Se você fizer a execução passo a passo, o que você observa? Olha, o teu A, e ele vai dar erro porque o A é minúsculo, o teu A, e tem um erro aqui de digitação, nossa, péssimo. O teu A começou em 1, você vai digitar a nota do aluno, a segunda nota do aluno, qualquer nota, verá a média desse aluno. Quando bater no fim para, o teu A vai para 2, porque é o segundo aluno. Você informa as notas desse segundo aluno, quaisquer notas. Você visualiza a média desse segundo aluno e vai para o terceiro. Observa aqui, ó, variável A com 3. Digita as notas novamente. Verifica a nota do terceiro aluno e vai para o quarto aluno. Observa que o A foi para 4, está no limite máximo, mas ainda pode pegar a nota desse aluno. Sei lá, 9, 9 novamente, visualiza a média, e agora a variável A não vai para 5, porque eu estabeleci que ela vá até 4. Então, eu encerro e encerro meu algoritmo. Esta é a estrutura de repetição para a forma básica da estrutura de repetição, onde eu dou o valor inicial pequeno e um valor final maior, e essa variável vai aumentando de 1 em 1. Há outras configurações que a gente pode fazer no para, tá? Mas esse é o formato básico dele. Então, a gente viu o exemplo, a gente resolveu o exercício e a gente viu uma animaçãozinha ali de um caso real onde o para pode ser executado. Espero que você tenha entendido
E agora a gente vai, eu vou deixar exercícios para vocês fazerem e depois a gente vai tratar de outras estruturas de repetição.